E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos fazer um unboxing aqui da placa de vídeo RX 5700 da modelo Red Devil. É uma placa bastante interessante, custo-benefício, hoje que a gente tem no mercado. E ela fica mais ou menos aí entre uns 10 a 12 FPS atrás da XT, a depender do modelo, é claro, né? E o grande diferencial dessa placa é o sistema de resfriamento que ela tem e a sua construção. Então, sem mais demora, simbora pro vídeo. Então tá aqui, ó, a caixa da 5700 Red Devil. Ela vem nessa caixa aqui. Na própria caixa a gente tem algumas informações com relação à referência da placa, né, que são 7 nanômetros. Ela tem o Fidelia FX, que é um sistema que melhora a questão da imagem da placa de vídeo. Ela tem o FreeSync com a HDR, né, que é para poder fazer a estabilização dos frames com um monitor de vídeo compatível com a tecnologia do FreeSync. E fora isso, o que é que a gente tem mais aqui? São 8 GB de memória DDR, PCI Express 4.0. E aqui na parte traseira da caixa, a gente tem mais ou menos aqui as especificações técnicas com relação à construção da placa, com relação às fãs que ela tem, com relação ao PCB e com relação também ao backplate da placa, né? Essa placa aqui ela só tem 4 entradas na saída para o monitor. Você pode ligar 3 portas DisplayPorts ou pode ligar uma porta HDMI nessa placa de vídeo aqui. Então vamos ver o que, a gente tem aqui dentro dessa caixa. Vou aqui abrir aqui ela. Pronto, aqui na caixa, vocês podem observar aqui que ela vem com um isopor aqui protegendo a parte da frente. Vou soltar aqui ele. E não tem muita coisa na caixa dela, só vem mesmo a placa, né? Embaixo da placa você tem os manuais e algumas outras especificações aqui que a PowerCol encaminha pra gente. Então eu vou tirar aqui a placa. E dentro da caixa, vou fechar aqui. Vou colocar ela aqui do lado. A gente tem aqui o manual da Red Devil, mais o cartão para você se inscrever no clube da Red Devil e mais o CD de instalação dos drivers. É só isso que vem na caixa dela. Agora vamos para a placa. Se vocês olharem bem aqui, ó, vou tentar colocar a placa assim para vocês verem. Ela tem 3 fãs de 90 mm na sua carcaça principal, um design muito bem feito, né? É um material de plástico com metal aqui na parte frontal, diferente da outra placa de vídeo que eu mostrei aqui no canal, a RX 5700 XT da Gigabyte Aorus. Essa aqui ela tem uma mistura de metal com plástico. São fãs de 90 mm, todas as fãs giram no mesmo sentido. Não sei se está dando para pegar direito aqui. Agora está melhor. Então a gente tem as 3 fãs aqui de 90 mm, todas elas giram no mesmo sentido. E além dessas 3 fãs de 90 mm, a gente tem a base de alumínio. É uma base de alumínio menor do que a RX 5700 XT da Aorus, né, da Gigabyte. É uma base bem menor, mas ela tem todo o contato com o PCB da placa do início até o final. Essa placa também ela tem 2 entradas de energia, uma de 8 pinos e uma de 6 pinos. E ela tem 5 tubulações de cobre, se eu não me engano é cobre ou alumínio niquelado, onde ela pega a transferência do calor do dissipador dela de alumínio e transfere para essas tubulações, deixando a placa bem fria, vamos dizer assim. Fora isso, a gente tem aqui o PCB da placa. Vocês podem ver que o PCB da placa, não sei se está dando para pegar direito aqui,
A gente tem aqui o PCB da placa na parte de baixo. Você vê que ele vem até mais ou menos mais um pouco da metade da placa aqui. Essa placa ela tem uma estrutura de 330 milímetros de comprimento de uma ponta a outra, 132 milímetros de largura e ela tem 53 milímetros de altura. Não é uma placa muito grande e também não é uma placa muito larga. No seu gabinete você consegue colocar essa placa aqui. Não sei se está dando para pegar por conta da luz, porque esse ambiente aqui não é adequado para estar fazendo essas filmagens. Eu não tenho um estúdio, mas eu estou tentando mostrar aqui para vocês da melhor maneira que eu posso. Como eu estava falando, ela tem 53 milímetros de altura, são 330 milímetros de comprimento e 132 milímetros de largura. Essa placa aqui você consegue colocar ela na vertical no seu gabinete, se ele tiver essa entrada para o suporte vertical, ou seja, geralmente tem alguns gabinetes que você tem o suporte na horizontal, ou seja, você tira lá as pecinhas de metal, faz o encaixe lá na posição da placa e ele fica na posição horizontal. E tem alguns gabinetes que além dessas placas de metal, que são as entradas lá para cada placa, que vai ficar encaixada na sua placa-mãe, você ainda tem duas entradas do lado esquerdo, que ficam na posição vertical, que é o caso do meu gabinete aqui, o modelo NZXT H710i. Esse gabinete ele tem essas duas entradas de metal, que você pode soltar elas, né, são parafusadas, e aí você coloca a placa na vertical. Só que você tem que ter um adaptador também para poder fazer um encaixe aqui no conector da placa de vídeo, para que a outra ponta seja encaixada no PCI Express da placa-mãe. Aí você consegue deixar essa placa na posição vertical. Além disso, essa placa também tem iluminação RGB aqui na frente. Você pode estar configurando a iluminação RGB com até 16 milhões de cores. São vários modelos que a gente tem de iluminação lá no software da Red Devil. E a gente ainda tem também aqui na parte traseira a iluminação da Red Devil aqui. E aqui vocês podem ver onde vai ficar a GPU, né? Então ela não é coberta totalmente aqui o black plate da placa, cobrindo todo o PCB dela. Diferentemente da outra placa de vídeo que eu trouxe para vocês aqui no canal, a RX 5700 XT, modelo da Aorus. O black plate dela vai de uma ponta a outra e é todo fechado. Essa aqui não, ela tem essa aberturazinha aqui na parte de trás. E isso também é um outro diferencial para que a placa fique bastante fria. Em testes que eu já fiz aqui com essa placa, inclusive no canal tem vídeo dela, vocês podem observar que essa placa de vídeo aqui ela não vai ultrapassar 80 graus. Se eu tiver com o gabinete bem ventilado, vocês conseguem deixar aí a placa mais ou menos com uns 80 graus aí de temperatura no máximo, ela rodando em full loader. Então, com relação à temperatura, essa placa aqui em si, ela não vai ter nenhum problema para vocês. Inclusive eu estou até anunciando essa placa aqui no Mercado Livre. Se alguém tiver interessado, eu vou deixar o link aqui no canal, na descrição. Vocês podem entrar lá e conferir o valor dela que eu estou vendendo. É uma placa muito boa para Full HD. Vocês conseguem aí atingir uma alta taxa de quadros com ela, sem nenhum problema. Ela vai rodar em média aí acima de 60 FPS, 75 FPS na maioria dos jogos. Alguns jogos que não são muito otimizados, como o Red Dead Redemption 2, ele tem esse problema de você não conseguir uma otimização boa com as placas de vídeo no PC. No caso do Xbox não, porque ele já é otimizado para rodar na plataforma lá da Microsoft. Mas para computadores, até uma 2080 Ti, uma 2080 não vai conseguir extrair o máximo que ele poderia se o jogo fosse bem otimizado. Nos outros jogos que eu já testei, Shadow of Tomb Raider, FIFA, PES, Assassin's Creed, Fórmula 1, Grid, tem vários jogos que eu já testei essa placa aqui. Dificilmente ela vai ficar abaixo de 75 FPS em Full HD com as configurações dos filtros em Ultra e em Alto. Em muito alto também, dependendo do jogo, você pode colocar lá, ela vai ficar entre 70 e 75 FPS. No mínimo que ela vai cair vai ser para 60. Vai depender muito também do jogo. A gente sabe que alguns jogos como Assassin's Creed Odyssey, ele não é muito otimizado para as placas da AMD, mas você tem uma alta taxa de FPS e uma estabilidade muito boa com essa placa de vídeo aqui. O que é que eu posso falar mais sobre essa placa?
Ela tem, se eu não estou enganado, 10 fases lá no VRM dela, na parte de energia. Posso estar até falando uma besteira aqui, mas vamos dar uma olhada aqui no site rapidinho. Eu vou mudar aqui para o computador e aí vocês vão verificar aqui as informações técnicas da placa direto lá no site da própria PowerColor. Pronto, pessoal, estamos aqui no site. Já mudei aqui o processo para o PC, vou deixar a placa aqui um pouquinho do lado. E aí vamos dar uma olhada aqui nas características gerais do produto da PowerColor, né? O modelo Radeon RX 5700, o modelo que eu estou vendendo lá no Mercado Livre é esse modelo aqui, que já está na própria página. Você pode ver que ela tem aqui no... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você tem as 4 entradas que eu falei, são 3 DisplayPorts e uma HDMI. Temos aqui as 3 fãs de 90mm na placa. Um design muito bonito aqui que a PowerColor colocou nesse modelo aqui da Red Devil, né? E é uma placa que não é muito grande nem é muito larga, como eu falei para vocês. Ela vai encaixar bem em qualquer gabinete que tenha aí no mínimo mais de 330mm de espessura de comprimento. Você pode ver aqui na construção dessa placa de vídeo como é que ela é bem dividida. Você tem aqui o black plate, né, da placa, onde o PCB vai ficar em contato direto aqui com o black plate através dos parafusos aqui encaixados. Você tem aqui o PCB da placa, né? Dá para ver aqui as fases que ela tem, a parte de VRM, as memórias que ela utiliza e a GPU. E todo o bloco de alumínio fica bem encaixado aqui nesse PCB, cobrindo os componentes, né? E além do adaptador não, desculpa, além do bloco de alumínio que a gente tem aqui, né, com as 5 tubulações de cobre niquelada ou é alumínio niquelado, eu não tenho certeza, ainda tenho que dar uma olhada aqui nesse site, mas eu não achei nenhuma informação com relação a isso. Se eu não estou enganado, essas tubulações aqui, elas são do mesmo material do bloco de alumínio que ela tem aqui. Fora isso, a gente tem também aqui a carcaça com as 3 fãs de 90mm, que é encaixada no bloco, né? E o bloco, por sua vez, vem aqui no PCB para fazer todo o resfriamento dessa placa. Ela em estoque, ela vai estar mais ou menos aí, se o gabinete for bem ventilado, ela vai rodar mais ou menos aí na casa de 38 graus, 44 graus no máximo. Ela vai chegar em estoque. E com as fãs totalmente paradas. Quando você vai para os jogos, aí ela começa a aumentar aqui a rotação. Não é barulhenta, como outras placas que a gente encontra aí no mercado. Ela tem uma velocidade bem regular com relação às fãs. A dBi dela digamos assim, de ruído é baixo. Então, mesmo que ela atinja 80 graus, como ela chega aqui comigo, eu não escuto o barulho dessas fãs aqui girando. E também nem sinto as fãs girando muito forçada ou até mesmo forçada em alta rotação. Eu acredito que ela não chega nem em 50% da rotação dela. Embora eu não faça nenhum controle de software com relação a essas fãs aqui, no caso as rotações que elas vão utilizar. O componente que é utilizado aqui para as fãs, ela usa 2 rolamentos, um em cima e um embaixo. Então isso aqui vai dar uma durabilidade bastante longa para as fãs da placa, né? Uma longevidade aqui que a PowerColor fala que é 4 vezes maior. A gente tem uma rotação contínua no sentido horário das fãs, ou seja, quando ela chega a atingir 60 graus, ela já começa a rotacionar aqui as fãs dela, né? Então é muito silenciosa. Você tem aqui um kit de potência platina, né, DRI-MOS na placa, né? Controlador digital com supercapacitores para maior confiabilidade, né? Eficiência de energia superior, perda de energia significativa muito baixa, melhor proteção térmica. Isso, assim, em outras que eu já testei, realmente é verdade. Ela é muito boa com relação a isso. E ela tem 10 fases no PWM, né, que garante melhor overclock e estabilidade para a placa de vídeo. Essa placa, pelo software da AMD, você consegue subir ela para 1850 MHz tranquilo, diminuindo aí a distância de diferença de FPS dela para a XT em mais ou menos 5 a 7 FPS, que geralmente dá mais ou menos uns 10 a 12, e aí você fazendo essa configuraçãozinha aqui, ele cai para metade essa diferença de FPS, na questão da performance. Essa placa também ela tem uma Dual BIOS, ela trabalha com a BIOS no modo OC e uma BIOS no modo Silent, que é um modo mais silencioso. Ela vai diminuir um pouco as frequências da placa para ela manter um pouco mais a estabilidade, né? Diminuir um pouco mais a temperatura dela.
e você vai ter um pouquinho só de perda de performance, mas aí você vai ter um ruído menor. Eu não precisei fazer essa mudança aqui na chave da minha BIOS, porque ela já no modo OC já me atende muito bem aqui no gabinete. Com relação à forma que ela vai dissipar o calor, vocês podem ver aqui na imagem, no próprio site da PowerCoil, né, com as fãs triplas que ela tem de 90 milímetros, assim que ela começar a resfriar esse bloco de alumínio, o ar ele tende a entrar na frontal e sair pelas laterais superior e inferior da placa. Isso garante uma maior estabilidade de energia não, desculpa, de temperatura da placa, para que vocês possam ter um desempenho melhor. A tubulação que eu falei, que fica em contato direto com o bloco de alumínio dela, ela tem 5 saídas de tubulação de alumínio na parte traseira dela e uma na parte frontal, totalizando, no caso aqui, 5 tubulações aqui de... Se eu não estou enganado, isso aqui ou é cobre niquelado ou é alumínio niquelado. Se vocês souberem, comente aí no vídeo, por favor. Mas a forma como ela vai dissipar esse calor aqui, como o PCB vai ficar envolto aqui a esse bloco de alumínio e a GPU ela vai ficar mais ou menos aqui nessa posição, aqui é onde ela vai começar a gerar temperatura no bloco e ele vai dissipar através das tubulações, saindo aqui na placa na frontal e essas 4 aqui na traseira, mantendo a placa bastante fria. A gente tem o RGB também aqui da Red Devil, né, que eles informam aqui que você pode configurar isso no software da Red Devil. Tem aqui o modelozinho, como é que ele fica no backplate. E, por fim, as 4 saídas de vídeo que a gente tem aqui são 3 DisplayPorts e um HDMI, como eu falei para vocês, né? E o AMD Radeon Anti-Lag, né, que você pode habilitar no software da placa, que vai melhorar a questão da transição de quadros, né, e até mesmo as respostas de comandos na tela. Isso não é bem verdade não, eu já fiz alguns testes com isso aqui habilitado e eu preferi deixar ele desativado do que ativado. Eu achei que ele ativado, em alguns momentos, ele chega a atrapalhar um pouco, principalmente em jogos de FPS, de tiro, né? Fora isso, o que é que eu posso falar mais dessa placa? Aqui ele traz mais ou menos aqui uma performance que ela pode atingir de FPS, né? Qualidade de imagem, praticamente um sucesso de desempenho, isso aqui realmente é verdade. Ela tem um Fidelity FX, que está no próprio software da AMD para você melhorar a nitidez da imagem. E tem a tecnologia do FreeSync também ativado com HDR2, né? E já está dentro dos padrões da próxima geração de games que a AMD disponibilizou através da tecnologia RDNA. E é isso, pessoal. Não tem muito o que eu falar sobre essa placa não. É uma placa muito boa. Quem já viu vídeos e reviews dela aí na internet sabe que é uma placa que funciona muito bem. E se vocês derem uma olhada também nos vídeos do canal, vocês vão ver que a taxa de FPS dessa placa aqui, a estabilidade que ela traz é muito boa. Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Queria pedir a vocês que se inscrevam no canal. Não se esqueçam também de comentar sobre os vídeos, porque isso é muito importante. Deixem o like de vocês se vocês gostaram desse vídeo. Me desculpem aí mais uma vez se a imagem ou o áudio não ficou muito bom. Eu não tenho um estúdio de gravação, mas eu estou tentando trazer algumas coisas aqui de hardware no canal para vocês. Até para tirar a dúvida de quem está pensando em comprar essa placa ou está pensando em comprar uma outra placa similar a essa. Entre essa placa e uma GTX 1060 Ti da Nvidia, eu prefiro 10 vezes essa placa aqui. Não é porque eu tenho ela, é porque eu estou vendendo não, é porque realmente eu já testei essa placa, já peguei uma GTX 1660 Ti também para testar, e a performance dessa placa aqui, esse modelo da Red Devil, é muito superior ao da Nvidia. Inclusive ela chega a bater também a 2060 da Nvidia, a RTX, e ela chega a encostar na 2070, esse modelo aqui. E imagina você fazendo overclock aí, você não vai precisar estar fazendo nenhuma alteração de placa de vídeo nem tão cedo aí comprando outro modelo, e essa aqui vai atender vocês perfeitamente para Full HD, para 1440p. Agora 4K, essa placa aqui já não é indicada. Tanto ela quanto a XT, ela não é indicada para 4K. 4K, o ideal é você trabalhar com a 2070 Super, uma 2080 Super ou uma 2080 Ti. Aí você vai ter uma performance melhor com relação a desempenho. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por assistirem o vídeo.
E até a próxima. Até lá.